Não é de hoje que eu vejo que muitas pessoas que começam a trabalhar com marketing digital não têm ideia de como fazer para medir os seus resultados, né? Para entender como fazer para saber se eu estou tendo lucro na minha campanha. A maior parte das pessoas que trabalham com isso, principalmente de média empresa para baixo, vai no achismo, né? Eu estou num volume mais ou menos ali, tá tudo certo. E eu também vejo no mercado muitas agências mostrando resultados, mostrando alguns painéis, né, de resultado que o cliente não tá nem aí, o cliente nem entende aquilo e você não consegue ter a cola com o teu cliente. O teu cliente finge que entendeu, você finge que explicou e esse resultado não chega de uma forma coerente e certa, tá bom? Eu desenvolvi particularmente uma forma de analisar o resultado, que é uma forma muito básica e muito simples, tá? Porque eu vejo que muita gente acaba complicando as coisas, sendo que quando você fala em marketing digital, você tem que ter o mais sintetizado possível, o mais simples possível. Então, ao invés de você analisar 1 bilhão de siglas ali, CTR, não sei das quantas, CPC, impressão, é muita coisa para você analisar. Eu considero que todas essas coisas, elas são importantes, mas elas são opcionais, tá bom? O que realmente importa pro teu cliente é se ele tá colocando dinheiro no bolso ou não, e para você que é o empresário, a pessoa que tá contratando a agência, se tá entrando dinheiro no teu bolso ou não. Você não quer muito saber de outra coisa, né? Qualquer outra coisa que seja fora isso é meio que firula. E muitas agências, muitas pessoas, muitos gestores de tráfego não conseguem ter essa percepção. Então eu queria trazer para vocês aqui 3 KPIs, né? O KPIs são indicadores de performance para que a gente analise. Eu colocaria assim: primeiro, analisar esses 3 KPIs e depois o restante. O restante é opcional. Esses 3 KPIs aqui, eles são a nossa base, a nossa fortaleza para a gente conseguir medir realmente se a gente está tendo resultado ou não e parar de achismo, né? E parar de, às vezes, ficar olhando para a métrica que não nos diz nada. Quais são esses 3 KPIs, essas 3 referências para a gente aqui só, tá? Foca nisso aqui, confia em mim, que a gente vai conseguir avançar e ter uma ideia melhor de resultado, tá bom? Primeiro é teu custo por lead, tá? Ou seja, eu tô falando de pessoas que oferecem serviços e que geram lead que precisam fazer vendas. Então, o custo por lead é muito importante, porque a cada dinheiro que você gasta, alguém curioso vai aparecer levantando a mão. Numa conta aqui que eu quero fazer para vocês, uma conta simplificada para vocês entenderem, eu quero imaginar que eu investindo, a cada 10 reais que eu invisto, vai vir um lead para mim. Ou seja, quando eu gastar 20, vem 2, quando eu gastar 30, vem 3, quando eu gastar 40, vem 4. Obviamente que não é tão bonitinho assim, mas é mais ou menos assim. Vamos imaginar que eu gastei $8, chegou um lead. Aí eu gastei 12, chegou mais um. Aí eu gastei 16, chegou mais um. Aí eu gastei 3, aí veio mais um. Na média, dá 10, entendeu? Então, não é a ferro e fogo. Nossa, meu lead custa 10, a cada 10 reais eu vou conseguir um lead. Não é assim que funciona o marketing digital. Ele varia e o lead vai entrar na hora que ele quiser, né? Não é garantia de que o lead vai entrar. Mas, se você tiver uma campanha estruturada, uma campanha bacana, esse lead ele vai vir. Esse número 10 reais aqui, tá? É muito importante que ele não se encaixa para todo mundo. Ele se encaixa para alguns nichos. Vai ter nichos que você vai ter leads a 50 centavos, vai ter leads que vão custar R$1.000. Depende, se você está vendendo um pastel na feira, o teu lead vai custar 50 centavos, 30 centavos. Se você está vendendo um apartamento de alto padrão, o teu lead vai custar R$1.000, R$2.000, depende, né? Você tem que entender que o ticket médio, ele influencia totalmente no valor do lead e na oferta e na demanda também, né? Então, você tem que pensar isso. Às vezes a pessoa, nossa, mas meu lead tá muito caro. Mas caro baseado no quê? Às vezes a pessoa reclama de um lead de $20, de R$20, num apartamento de R$200.000, né? Então, tem que ficar equivalente à realidade, tá bom? Esse exemplo aqui de R$10 é só um exemplo pra gente entender. Eu vou usar o exemplo de 10, de 1.000, de 100 aqui para facilitar para você entender, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um lead de R$10. A cada R$10 eu capto um lead. Só que você concorda comigo que eu não vou fechar todos os leads que chegar para mim. Os leads são só pessoas curiosas. Muita gente confunde em você receber lead
e aí o teu lead tá ruim e por isso você não tá vendendo. O lead, ele já é ruim, tá? Como padrão. Quanto melhor for a campanha, melhor for desenvolvida essa estrutura, melhor o lead vai ser, óbvio. Só que o lead, a gente tem que pôr na nossa cabeça que é um curioso. Ele é uma pessoa que ele tá só buscando mais informações. A habilidade de fazer o lead virar um cliente é do vendedor. O vendedor nesse processo de captação de leads, ele não é um fechador de pedidos. Ele não é um cara que só vai anotar pedidinho, senão fica fácil, né? A gente coloca um robô lá para fazer o trabalho, o robô vai fazer. Então, as pessoas têm que entender que quando eu falo de captação de leads, eu tô falando de algo que é, de certa forma, complexo, que ele dá um trabalho para ser executado. Principalmente na parte de vendas, né? A parte de vendas é mais de 60%, 70% do processo. Pensando nisso, vamos imaginar que de 10 leads que chegam, eu consigo fechar um. Então, lembrando que certos nichos eu vou fechar mais, certos nichos eu vou fechar menos. Nesse nosso aqui hipotético, eu fecho 10%, tá bom? Então quer dizer que a cada 100 reais que eu gasto, eu gero 10 leads. A cada 10 leads, eu fecho um cliente. Então eu perdi tempo aqui falando com 10 pessoas para fechar um. Você tem que fazer a conta do quanto que o teu serviço vale fechando um cliente. Então você fechou esse cara aqui, ele paga o teu investimento aqui. Aí a gente vai para o segundo número. Lembra que a gente tinha falado custo por lead, custo de aquisição por cliente e o retorno sobre o investimento em publicidade. São 3 números que a gente tem que avaliar. Com essa brincadeira aqui, a gente conseguiu descobrir o nosso custo por lead e o nosso custo por cliente. Por quê? O nosso custo por cliente é juntar todos os leads da média aqui e quanto que eu paguei para conseguir o cliente. Nesse caso eu paguei 100 reais para conseguir um cliente, certo? A gente fez essa estrutura aqui e conseguiu um cliente a cada 10 leads. Então meu custo por lead é 10 reais, meu custo por cliente, por aquisição de cliente, que é o CAC, a gente conseguiu por 100 reais. Vamos hipoteticamente imaginar que o serviço que a gente vendeu aqui para esse cliente custou 1.000 reais, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eu investi 100 e me retornou 1.000. Ou seja, o meu retorno sobre investimento em publicidade, que a gente chama de ROAS, né? ROAS. Esse retorno, ele foi de 1 para 10. Eu investi 100 e voltou 1.000. Então, a cada R$1 que eu gasto, me volta R$10. Esse é um super retorno. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem avaliar isso. Com esses 3 números, eu consigo avaliar essa história, que é muito simples. Eu investi 100 e me voltou 1.000 e eu tive um trabalho de tentar vender para 10 pessoas e uma dessas pessoas comprou um serviço meu de 100. Você percebe que dessa forma eu consigo saber se está valendo a pena ou não. Só olhando, é que eu preciso me balizar para encontrar o ROAS, mas só olhando o ROAS eu já consigo saber se vale a pena ou não. Se um ROI de 10, que a gente está falando ali de 1 para 10, a gente coloca esse número aqui de ROAS de 10. For suficiente para você, for bacana para você, você avança, você continua na campanha. Agora, se você não conseguir compartilhar esses números com a pessoa que está fazendo a campanha para você, você não vai ter como saber se a tua campanha está tendo resultado ou não. Então vamos pensar o cenário, tá? Você foi lá, contratou um gestor de tráfego, contratou uma agência, contratou uma pessoa para fazer esse negócio para você acontecer, você colocou o carrinho na pista, você rodou por 1 mês e você não tem muito essas informações. Aí a pessoa da agência te pergunta, né? Olha, como que foi tuas vendas? Teve sucesso? Você vendeu? Foi bem? Não foi? Como é que foi? Ah, Ivanildo, foi bem, tá? Fechei 2 contratos aqui. Tá, mas de quanto que são esses contratos? Aí você não fala para a agência. Como que a agência vai medir o ROAS? Como que ela vai saber se tá valendo a pena ou não? Como que você vai saber? Né? Você vai fazer a conta sozinho? Você tem que compartilhar algumas informações com a agência. Eu vejo que muita gente, às vezes, tem medo de compartilhar informações. Ah, eu não vou compartilhar isso, não vou compartilhar aquilo. Você tem que pensar o seguinte, que informação de parceria, de pessoa que tá junto de você, é muito valiosa. Porque aí sim, você sabendo o teu ROAS, você sabendo se está dando lucro ou não, eu consigo apertar melhor os parafusos para conseguir dar um melhor resultado. É isso que acontece quando a gente coloca uma campanha para rodar, tá bom? Então, você tem que entender que para você medir resultado, você precisa compartilhar resultado e você precisa ter clareza no que você está buscando. Se você tem clareza, olha para esses 3 números e consegue saber que você está tendo lucro, está colocando dinheiro no teu bolso ou não, beleza, aí você passa para o pente fino, aí você passa para o segundo nível.
Olhou para esses 3 aqui, tá muito bom, tá bacana? Pô, show de bola. Vamos avançar, vamos olhar para os outros números, impressão, CTR, papapá, criativo, e vamos tentar melhorar esses resultados, porque todas essas métricas adicionais, elas melhoram e otimizam o teu processo de construção aqui. Da mesma forma com que, se estiver dando errado, você também tem que olhar para essas métricas adicionais e tentar extrair o melhor resultado de cá. Só que a primeira coisa que você tem que olhar, se você for fazer um relatório, se alguma agência for dar um relatório para você, esses são os 3 primeiros números que tem que ficar ali. E alguns em cima também, né, como highlights, como peças principais da tua estrutura. Mas esses aqui são os mais importantes. Eu quero entrar brevemente no assunto, que provavelmente é o nosso próximo vídeo, que é o quanto que você vai gastar para começar a trabalhar com marketing digital. Então, se você quiser um detalhamento mais profundo, você espera até amanhã. Amanhã vai sair um vídeo novo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é necessário. É logo a sequência desse vídeo, tá bom? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Eu acho que, assim, de 100% de ligações que eu recebo, 95% faz essa mesma pergunta. Vanildo, quanto que eu gasto para começar a minha campanha de marketing digital? Quanto você cobra? Como que é? Você percebe o seguinte, que eu só consigo responder isso com essa estrutura já montada. Então tem 2 cenários, tá? Primeiro cenário é quando a pessoa ela já tem um histórico de marketing digital, ela já fez marketing digital e é muito simples. Chega para ela e fala assim, tá, quais são as... Isso aqui é ouro, tá? Principalmente para quem tem agência aí, isso é ouro. Chega no teu cliente, no teu prospecto, né? Qual foi o teu resultado dessas 3 métricas aqui? O teu custo por lead, custo por aquisição por cliente e o teu ROAS. Como que foi na tua agência anterior, no teu gestor de tráfego anterior? Pô, não sei. Mesma coisa que nada, então. Mesma coisa de não ter feito campanha. Se ele não tem esses números, vai ficar difícil de você analisar. Aí ele chega para você e fala assim, bom, eu tenho esses 3 números. Esses 3 números são assim, assim, assado. Então, você vai ter um norte para você conseguir liderar esse cara e fazer com que ele tenha resultado baseado nesse histórico dele. E tenha também, né, a situação de que o cara nunca trabalhou com marketing digital. Sem você ter esses números, sem você colocar o teu carro na pista 1, 2, 3 meses, que é o que eu aconselho a fazer, colocar um projeto antes de realmente você ter esses números, para você avaliar e conseguir levantar isso aí. Porque quando o cliente virar para você e falar assim, cara, quanto que eu invisto em marketing digital? No escuro, é uma dica para quem tem negócio, para quem está buscando empresas de marketing digital. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, você tem que investir R$1.000 por mês em marketing digital, só que você não tem um histórico, ele não tem nada para se basear para passar para você. Ele está fazendo isso no achismo. A chance dele estar te enrolando é muito grande, ele não tá sabendo o que ele tá fazendo é muito grande, se ele não tiver esses números, tá? Porque simplesmente quem responde essa pergunta não é o gestor de tráfego, não somos as agências, as pessoas que vão tocar o tráfego para você. Quem responde quanto você quer investir é você, e eu vou te explicar como. É só você olhar para o segundo número, custo de aquisição por cliente. A pergunta é, quantos clientes você precisa, por exemplo, dentro do teu mês? Aí você vira para mim e fala assim, olha, Vanildo, para mim rodar minha operação 100% bacana, eu preciso de 20 clientes. Um cliente por dia útil do mês. Pô, beleza. Quanto que você investe em publicidade? Então, se o teu lead custa R$100. Você percebe que quem responde a pergunta é o próprio cliente, não é nós, né? Se ele falou que ele precisa de 20, nessa conta, nessa brincadeira que a gente fez, ele precisa investir R$2.000 na estrutura. Se o lead dele custa 10, se o cliente dele custa 100 e o retorno sobre o investimento dele é de 10. Quanto que ele vai ter de retorno investindo 2.000 dentro dessa brincadeira aqui? Ele vai ter um retorno de 20.000 por mês, pensando que ele teve essa estrutura aqui alimentada e organizada. Só que você percebe uma armadilha aqui. Para que ele consiga esse resultado, ele precisa ter 10 leads por dia. Ele precisa ter 10 pessoas atendendo por dia. Se ele não tiver tempo de atender 10 pessoas por dia e fechar um negócio por dia, ele não vai conseguir bater essa meta. Então não adianta ele investir R$2.000. Eu fico falando dólares porque eu já estou acostumado. Mas não adianta ele investir R$2.000 se ele não tiver a capacidade comercial de atender essas pessoas. São 10 pessoas que você tem que falar por dia para fechar um negócio nessa brincadeira aqui. Você vai ter um retorno de R$20.000? Vai ser bacana. Você investiu só 2.000 e está tendo um retorno de 20.000, só que a tua armadilha está no atendimento.
Aí, ai, nossa, eu não consigo atender meu lead. Você atendeu ele na hora certa? Você atendeu ele imediatamente? Você tem pitch de venda? Você é vendedor? Você sabe vender bem? Você sabe acelerar o teu negócio? Se você pegar 20 serviços por mês, vai dar tudo certo? Logisticamente, teu produto, tudo que você planejou vai funcionar? Então não adianta, às vezes, você querer criar uma demanda já muito alta no início. Você tem que desenvolver essa demanda e começar a criar essa demanda. Só que esses números te balizam. Se você precisar escalar, se você precisar, por exemplo, Tonildo, eu preciso de 10 clientes por dia, beleza? Se você tiver 2.000 por dia para conseguir 10 clientes por dia e tiver uma capacidade de atender 100 clientes por dia, é muito simples, é só você investir esse dinheiro, que a escala vai estar mais ou menos montada. Quando a gente fala de escala, a gente fala disso aqui. A gente fala de definir esses 3 números, baseado nesses 3 números, a gente aumenta o valor ou diminui o valor de acordo com a tua capacidade. Só que isso tem que estar muito certo e muito claro e muito alinhado com a tua agência. Não adianta você não compartilhar esses números e buscar um resultado, porque você só vai se frustrar se você não tiver isso aqui, tá bom? É isso, pessoal. A gente se fala no próximo vídeo. A gente vai falar sobre como que a gente vai colocar preço, cobrar por um serviço de marketing de agência pro teu negócio baseado nessa estrutura aqui. Foi um briefing, vai ser meio como uma continuação desse vídeo aqui, então se você assistiu esse vídeo, é legal que você assista o próximo também, e a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? Até mais e tchau, tchau!